Bom, olá. Vamos começar o estudo dos óxidos agora. Seguinte, introdução. O que são óxidos? Óxidos são compostos formados por dois elementos, ou seja, são compostos binários, em que o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Isso é muito importante. São compostos binários, dois elementos, em que o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Eletronegatividade é a capacidade de elementos químicos de atrair elétrons para si. Tabela periódica, aqui de maneira bem grosseira, excluindo a família 8A, que já completa a camada de valência deles, é a última camada. A eletronegatividade ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Significa que os elementos dessa região aqui são extremamente eletronegativos. Tudo bem? Seguindo essa ordem, vamos dar um exemplo aqui de oxigênio. CO2, por exemplo, é um óxido, um composto binário, tem dois elementos, carbono e oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, conforme vocês podem ver na tabela periódica. Assim, peguem a tabela periódica, por favor, parem a aula, peguem uma tabela que vocês vão precisar. Outra, o Na2O é um composto binário, porque o oxigênio é um composto binário, portanto é um óxido, porque o oxigênio é mais eletronegativo. H2O, água, é um óxido, porque é um óxido, porque o oxigênio é mais eletronegativo que a água. SO3 também é. Um elemento, por exemplo, esse cara aqui, OF2, ele não é um óxido, porque no caso aqui o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Ficou claro aqui a ideia? Beleza, isso aqui é óxido. Nomenclatura dos óxidos. Vamos direto para a nomenclatura e depois a gente se preocupa com a classificação dos óxidos. Nomenclatura dos óxidos é muito simples, porque a nomenclatura básica vai ser óxido de alguma coisa. Nomenclatura dos óxidos. Bom, como é que funciona a nomenclatura dos óxidos? Normalmente vai ser óxido de, aí o nome do elemento. Nome do elemento associado ao oxigênio. Tudo bem? Então vamos lá começar. Primeiro, vamos colocar aqui BaO, Na2O, Bi2O3. Qual é o nome desses elementos aqui? Esse cara aqui é o óxido de bário. Aqui eu tenho o óxido de sódio. E aqui eu tenho o óxido de bismuto. Nada extremamente complicado. Mas logicamente existem bastante exceções. Tudo bem? Quando o elemento quando o elemento tem NOx diferente, o NOx fixo, ele pode formar dois óxidos. Nesse caso, a regra que já tinha ensinado anteriormente. Para o menor, nós utilizamos oso e para o maior, utilizamos ico. Como assim? Pode ser esse caso aqui. Em primeiro lugar, quando tem seções. Número de oxidação diferente. São aqueles casos que a gente já tinha falado, voltando para aquela história que a gente tinha comentado de novo, dos cátions. Existem cátions que tem NOx fixo e cátions que tem NOx variável. Esses caras que têm NOx variável aqui, que estão abaixo dessa linha amarela, eles devem receber nomes especiais. O menor NOx, por exemplo, existe cobre 1, existe cobre 2. O menor recebe terminação oso e o maior recebe terminação ico. Por exemplo, aqui, vamos continuar aqui.
NOx de oxidação, números de oxidação diferentes. Vamos colocar aqui o FeO e existe o Fe2O3. Esse FeO, não esqueça que, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, nunca esqueça, o oxigênio sempre tem carga 2-. São casos especiais que não vai ter. Não vai ter esse NOx, mas de maneira geral tem carga 2-. Portanto, se tu fizer a equação de dissociação desse cara, vai ficar Fe2+ e oxigênio 2-. Então, e esse aqui embaixo vai ficar como? Fe, 3 vem para cá, vai ficar 3+, e oxigênio 2-, obviamente. Qual o nome desse composto aqui? Esse aqui é o NOx menor, é o ferro menor. Então esse cara aqui vai ser o óxido ferroso. Óxido ferroso ou óxido de ferro 2. Esse cara aqui também, existe o ferro 2, existe o ferro 3. Esse aqui é o ferro maior. Então pode ser o que esse daqui? Esse aqui pode ser o óxido, esse aqui é o maior, então terminação ico. Ferro mais ico, férrico. Ou óxido de ferro 3. Isso foi uma coisa. A segunda seção, com respeito às nomenclaturas que eu falei, é que observem esses elementos aqui que eu falei para vocês. Todos esses caras são metais, os principais cátions aqui. O único que não cai realmente nessa característica vai ser o NH4, que é um caso bem à parte. Bom, todos esses caras, esses cátions que eu coloquei, eles são metais. Quando for um metal acima dessa linha amarela, ou seja, metal que não tem NOx variável, a nomenclatura, obviamente, é óxido D e o nome do elemento. Quando tem NOx variável, que estão abaixo da linha amarela, você deve colocar para o menor OSE e para o maior ICO. Senhores, só que no caso dos que nós chamamos, no caso dos óxidos, eu posso ter, isso aqui são chamados óxidos metais de NOx fixo, vamos colocar aqui, são metais de NOx fixo, carga fixa, e isso aqui são metais de NOx variável. E segue essa regra aqui. Quando for um óxido de ametal, você deve colocar o número de oxigênios e o número de ametais que existem dentro da estrutura. Como assim? Por exemplo, aqui. Vamos colocar aqui N2O. Obviamente, isso aqui é um óxido de ametal, porque o nitrogênio é um ametal. Qual é o nome desse composto? O nome desse composto seria... Existem dois nomes que a gente pode dar para ele. Primeiro, vamos colocar o básico. Monóxido de dinitrogênio, que são 2 nitrogênios. Ou você pode escrever óxido de nitrogênio porque se aqui é 2-, significa que é quanto? O NOx mais 1. Vocês estão entendendo a ideia? É bem simples mesmo. O B agora, NO. Como é que ficaria o nome desse composto aqui? Monóxido. Não esqueça que esses detalhes dos nomes são específicos para óxidos de metais. No caso aqui, vai ficar monóxido de mononitrogênio ou óxido de nitrogênio 2. Por que 2? Aí já tem uma manhãzinha para vocês. Eu acabei de falar que o oxigênio é sempre 2-, não é mesmo? Portanto, aqui do outro lado, para zerar, para a carga ser igual a zero, tem que ser quanto? 2+. É o mesmo raciocínio que eu fiz aqui. Se eu sabia que o oxigênio aqui é 2-, aqui tinha que ser quanto? Aqui tinha que ser mais 1. Porque 1 vezes 2 é quanto? 2.
Vocês entenderam a ideia? Aqui tem um oxigênio, 2 vezes 1 é menos 2. Aqui tem 2 nitrogênios, 2 vezes 1 é 2. E somando tem que dar 0. Tem que dar 0. Portanto, aqui, para esse lado, quanto que é o oxigênio? Sempre menos 2, não precisa nem pensar. O nitrogênio tem que ser quanto? Aqui tem que ser mais 2 para zerar, porque 2 vezes 1 que tem aqui, 1 nitrogênio é quanto? 2 mais. E o menos 2 multiplicado por 1 oxigênio que tem aqui são 2 menos. A soma dá 0. C. Outro caso que a gente pode ver é N2O3. Primeiro podemos fazer o nome direto, né? Esse aqui seria o são 3 oxigênios, então vai ficar trióxido de dinitrogênio. Outro nome que a gente pode dar é óxido de... Aqui é menos 2. Desculpa, deixa eu colocar bonitinho aqui. Aqui oxigênio vale quanto? Menos 2. O nitrogênio vale quanto? Tem que valer mais 3. Para ser 0. Então esse cara aqui vai ser óxido de nitrogênio 3. É bem simples mesmo. Esses elementos, no caso aqui esses ametais, eles formam mais de 2 óxidos. Neste caso nós podemos indicar esse óxido através de alquimos romanos. Ou então, como foi a primeira possibilidade, nós indicamos através desses prefixos. Di, tri, tetra, penta, hexa, hepta e vai embora. E indicando assim o número de elementos que existem na fórmula. Isso aí é chamada nomenclatura de óxido, bem simples. Bora tentar fazer exercício disso agora. O próximo vídeo vai ser com respeito à classificação dos óxidos. É bem simples também.